perguntaram também qual é a idade, né? Então, com relação à idade, até quando é normal as crianças só quererem usar as fraldas? A Sociedade Brasileira de Pediatria, Fabi, ela fala que o tempo para o desfraude ele pode acontecer até 4 anos e meio, né? E que está tudo bem. Gera, né, essa aflição, assim, a gente percebe que a criança está crescendo, não tem que desfraldar, tem uma questão cultural também, né? A criança fez 2 anos, ela precisa sair da fralda, mas a gente pode esperar e está tudo bem até os 4 anos e meio. E depois nós vamos entendendo individualmente também, né? Cada criança, a individualidade dela, o que ela precisa para aquele momento. Lembrando que não é porque chegou em 4 anos e meio que tem algum problema, né? O desfraude, ele está muito ligado a fatores emocionais. Então, às vezes, uma troca de escola, de casa, a chegada de um irmão, o pós-pandemia, então, as consequências da pandemia, nós ainda estamos entendendo quais são essas consequências. Então, todos esses fatores, eles podem, sim, fazer o desfraude demorar um pouquinho, mas não significa que tem algum problema. Por isso que com 4 anos e meio, recomenda-se que procure, vamos conversar então com o pediatra, vamos conversar então com a escola, né? Vamos começar a sinalizar as pessoas capacitadas para ir acompanhando essa criança. Até é importante a Rafa falar isso, né? Porque em alguns momentos algumas famílias pensam, então ele regrediu, né? E a gente não precisa pensar em uma regressão, porque quando você pensa que regrediu é porque não conseguiu. Não, a criança só precisou de um tempo a mais para se sentir realmente confortável e seguro com aquele processo. E está tudo bem usar a fralda novamente. Isso mesmo. Lembrando até, né, que nós falamos um pouquinho atrás, né? A fralda praticamente nasceu, né, com a criança. Então, está tudo bem, pertence ao corpinho dela. Tem uma pergunta aqui. Troco a fralda do Vini 3 vezes durante a noite. O irmão mais velho sempre incentiva, mas nada de interesse em deixar a fralda. De novo, a gente volta para o protagonismo. Se ele não demonstrar interesse, se ele não quiser largar a fralda, não é a gente que vai tirar, é o interesse dele, né? Então, precisamos sempre pensar nisso, né? A criança está no centro, ele quer tirar, não sou eu que estou forçando. Na dúvida, sempre ter isso em mente. Ele está no centro, e se ele estiver no centro, eu estou considerando tudo que ele está trazendo para mim, então a gente pode começar. É natural também que o desfraude noturno ele aconteça em um tempo diferente, né? Como a gente disse. Então, a gente volta a dizer, se é protagonismo, você não precisa ter, de fato, uma ação, né, que vai interferir nesse processo ou que você precisa conduzir. O que nós precisamos é observar. Então, como que a criança tem acordado? Então, o sinal é esse. A fralda tem ficado seca à noite. Porque se a gente tira antes do tempo, a gente, né, tem uma frase até que fala que a gente troca a fralda pelo lençol. Que a criança não estava preparada e aí a gente deixa ela sem fralda. Então, está tudo bem. O desfraude noturno acontece em um tempo diferente mesmo. Tá? Não, as coisas, e não são 2 meses, às vezes leva mais tempo, e está tudo bem. Eu vou aproveitar que vocês estão falando isso, eu já vou voltar para uma outra pergunta, mas esse desfraude até os 4 anos e meio também é sobre o desfraude noturno? Ou tem diferença de tempo máximo para cada um? Ou seja, no desfraude diurno é até os 4 anos e meio, e o noturno pode ser com um tempo maior. Acredito que a pergunta é essa. Foi o que a gente já conversado, a Rafa pode até complementar também, né? Porque é essa questão de estar atento à individualidade da criança. Então, até 4 anos e meio fala sobre esse processo de desfraude, mas não que quando ele fizer 4 anos e 6 meses, está tudo bem, acabou, né? Desfraude noturno, desfraude diurno. Então, nós vamos entendendo o processo de cada criança. Pode ser que leve um pouco mais de tempo ou não. Lembrando que, assim como o desfraude diurno, o desfraude noturno também não pode ter interferência do adulto para ele ser natural. Então, se eu preciso acordar a criança algumas vezes à noite ou usar algumas estratégias antes de ele dormir, é um desfraude que está sendo guiado, né? Então, a criança, ela está ali dizendo que ela não está preparada, né? Acredito que quando a criança acorda com a fralda cheia durante a noite, ela está dizendo, estou no processo, o dia aconteceu, né? Então, volto de novo, são tempos diferentes, estamos falando do nosso tempo. Pelo nosso tempo, a criança está demorando, já deveria estar desfraldada de noite, mas no tempo dele, ele está progredindo. Até sobre a consciência corporal também, né? Então, está tudo atrelado a esse desenvolvimento.
Se a gente pensar, né, desde quando a criança ainda é um bebê, eu vejo isso muito nos nossos berçários, que as professoras, elas vão conversando com as crianças enquanto elas fazem as trocas, né? Olha, eu estou passando o lenço, vou passar o lenço, olha como está gelado, né? Ah, você sentiu cócega, ah, você gostou disso, e vai ali naquela conversa com a criança, tudo isso vai ajudando a criança a perceber o seu próprio corpo, né? Ah, então aqui, tem esse nome, né? E com o tempo, a criança vai crescendo nesse sentido de conhecer o próprio corpo. E aí, lá na frente, ela já vai conseguir perceber melhor o corpo. Isso vai apoiá-la na hora dela perceber o xixi saindo, na hora dela perceber que a bexiga está cheia, ou seja, estou com vontade de fazer xixi. Né? É todo um processo que começa desde quando a criança nasceu, né? E termina, né? A nossa consciência corporal, a gente fechar os olhos, a gente balançar o dedinho do pé, a gente vai tentar sentir o dedinho do pé. Faz esse exercício de fechar o olho e tentar sentir o dedinho do pé. Não é fácil, né? Você sentir um membro. É preciso um processo de conhecimento, de consciência de cada parte do seu corpo. Então, só para concluir, que é o processo de reconhecimento do corpo, de perceber o corpo, ele é desde quando a criança nasce e segue. E toda essa consciência, brincadeiras, né, que a gente faz, vamos dar um pulo mais alto, vamos pular com os 2 pés, vamos pular com um pé só. Tudo isso vai apoiando a criança para quando chegar nesse momento do desfraude.